Nem pagando hotel de luxo, como nós estamos vindo aqui. Vamos parar com essas falácias e tratar a questão democrática como ela precisa ser tratada nesse Brasil. Não é possível os ataques ao Supremo Tribunal. E quando há isso, há um desrespeito também à Câmara e ao Congresso Nacional. Porque nós temos o nosso papel e o Supremo tem o seu. E o presidente da República só quer respeitar a sua... Democratas, PDT. Senhor presidente, o PDT vota sim, considera que esse ponto é um avanço. Nós sempre defendemos a ampla participação das mulheres em todas as áreas da política e entendemos que é um ponto positivo. Mas são sempre insuficientes essas políticas e nós queremos que elas sejam aumentadas, aprofundadas, melhoradas, para que mais e mais mulheres façam política, mais e mais mulheres tenham assento nas casas legislativas, mais mulheres governem estados, governem cidades, e assim a gente possa ter uma sociedade mais justa e uma representação mais fiel à identidade do povo brasileiro. Então, votamos sim. Orienta o Solidariedade. Senhor presidente, o Solidariedade vai seguir aqui o nosso acordo, vou votar sim pela urgência, mas registrando que nós temos algumas divergências quanto ao mérito. PSC, PROS, PTB. Presidente, o bloco vai orientar sim também, mas na mesma linha do do Solidariedade, sem compromisso com o mérito. Acho que nós temos alguns pontos divergentes do projeto, mas cumprindo o acordo, vamos orientar sim pela urgência. Podemos. Senhor presidente, esse projeto garante cadeiras efetivas para as mulheres no parlamento. Hoje, mais de 900 câmaras municipais não tem sequer uma vereadora eleita. Se o percentual tivesse sido de 15% na última eleição, nós teríamos mais 2.500 mulheres eleitas no país. Um projeto de avanço para a causa feminina e para a democracia brasileira que precisa dessa voz no parlamento. Por isso, Podemos orienta sim. Como orienta o pessoal? Presidente, não é possível pensar em política afirmativa pensando apenas nas câmaras municipais. Hoje, nós temos 30% de cotas para candidaturas de mulheres, com financiamento de 30%. É insuficiente, mas foi isso que levou à ampliação de mulheres nos espaços institucionais. Agora, esta proposta que está aqui avança para cadeiras efetivas. Nossa luta histórica é, inclusive, para a paridade. Nós queríamos cadeiras efetivas, mas não queremos cadeiras efetivas com retrocesso na política afirmativa já vigente. E o texto que está aqui, por isso que dependendo de como ficar depois o relatório, a gente pode mudar nosso voto. O texto que está aqui retrocede porque diz que pode deixar cadeiras vazias sem cumprir os 30% de cotas de candidaturas de mulheres. Nós queremos avançar, mas não podemos retroceder. Está aqui no artigo 6º, artigo 3º, parágrafo... Mas está errado. Bom, a minha alegação é que se nós não tivermos o requerimento de urgência, nós dificilmente teremos texto para verificar antes do prazo eleitoral só. Me permite, rapidamente? Com isso não, deputado. 30 segundos, presidente. Claro. O problema é que, no nosso ponto de vista, o texto como está aqui, garantindo os 15% de cadeiras efetivas, e aí tem debate de 10, tem outros debates na roda. 15 ou 18? 18, desculpa, 18% de cadeiras efetivas. Mas retrocedendo no que é a atual legislação dos 30% de cotas para candidaturas, isso, nosso entendimento, não é bom. Então, é melhor ficar como está. Então, é uma discussão. Se a gente tiver algum acordo de texto aqui agora, podemos mudar o voto sem nenhum problema. Não, porque aparentemente era uma coisa compensando a outra. Se o entendimento mudou, isso resolve-se no plenário. Ou não, né? Se não tiver acordo, não se vota. Mas está correto. Como orienta o Novo?
Presidente, diferente dos outros colegas que não têm compromisso com o mérito desse assunto, nós estamos convictos que votaremos não ao mérito e também não à urgência. Avante, PCdoB. Deputada Alice ou deputada Janaína? Deputada Alice. Sou eu, presidente. Senhor presidente, primeiro dizer que nós precisamos ter urgência, celeridade, porque temos, ao aprovar a urgência, a possibilidade de aprimorar o texto. Sem texto, não teremos como avançar no mérito. E as cotas para mulheres de 18% inicialmente, porque nós queremos é paridade. É algo que faz avançar não somente nas câmaras municipais, mas nas assembleias legislativas. E nós alcançamos os 15, né, por méritos próprios. Nós queremos avançar mais. E nós temos que avançar passo a passo. Portanto, aprovar a urgência significa abrir caminho para o aprimoramento no mérito e fazer com que essa antiga reivindicação do movimento feminista brasileiro, ela se concretize com cadeiras específicas. Não são apenas cotas de candidatas, são cadeiras para que as mulheres tenham efetiva garantia de onde não alcançarem, não é, por mérito, por votos, essa possibilidade de terem a garantia da restituição efetiva de um débito social. Um débito social e político. A mulher primeira acordada, a última a dormir. No entanto, o espaço público e o espaço político sempre me foi negado. As contribuições financeiras com a... Eu sei que é isso, a gente pode trocar. E todo tipo de dificuldade que imposta a mulher na política. Por isso, PCdoB vota sim, esperando fazer a correção no mérito. Presidente, o objetivo aqui de avançar no debate desse projeto, a bancada do PT muda a orientação para sim. Presidente, nós aqui combinamos também, discutimos, acho que precisa avançar, mesmo que a gente possa modificar o texto depois. Porque a urgência então, só facilita, porque se não houver realmente nenhuma convergência no texto, se derrota o texto. Se não exatamente, senhor presidente. O pessoal também modifica. O cidadania também consigna sim, senhor presidente. A rede sim, senhor presidente. O pessoal muda para sim, reforçando nenhum compromisso por hora com o mérito. Claro, e o PCdoB reafirma sim, presidente. Minoria, presidente. Minoria. Presidente, eu estava inclusive preocupada em dizer isto, porque, na verdade, nós não queremos retroceder no que já temos, que é o 30% na chapa no financiamento. Mas nós precisamos evoluir para a reserva das cadeiras. O Senado nos manda um projeto de lei, começando com 18% e indo até 30%. Obviamente que nós sempre objetivamos a paridade, porque nós somos mais de 50% da população. É a chamada maioria minorizada. Mas nós podemos discutir, sim, o conteúdo para, inclusive, encurtar o prazo de chegar a 30%, ao invés de ser em 2038 e 2040. Mas, para isso, nós precisamos ter um instrumento. E nós temos um prazo, que é até 2 de outubro. Então, se não dermos urgência para debatermos o texto, nós não teremos nem a chance sequer de tentar mudar esse conteúdo. Por isso é fundamental e achei importante que as bancadas mudassem a sua orientação para a minoria, inclusive, encaminhar o voto sim à urgência para debater o conteúdo. Obrigada, presidente. Deputada Celina, pela liderança da bancada feminina. Senhor presidente, inicialmente eu quero agradecer aqui a todos os partidos que mudaram a orientação para que a gente pudesse discutir esse tema, presidente. Nós estamos efetivamente falando sobre um tema que ainda não há um consenso entre os líderes e entre a bancada feminina. Mas eu acredito no diálogo dessa casa, eu acredito no poder do diálogo. Eu acredito que nós podemos sentar à mesa, a bancada feminina, com os nossos líderes, para que a gente possa fazer um acordo. E o avanço de botar o projeto para ser discutido é realmente algo para nós, da bancada feminina, que é muito importante. Discutir as cotas. Nós estamos falando em flexibilizar uma coisa aqui ou outra, mas até isso também tem que ser discutido, se há troca ou não, que realmente aí seja benéfica para as mulheres. Então, senhor presidente, eu queria fazer um agradecimento aqui de público
a todas que estão envolvidas, a deputada Dorinha, que me antecedeu também na bancada feminina, deputada Margarete, muito preocupada com o tema, a deputada Soraya, as nossas deputadas também da oposição, para que a gente possa amanhã tentar ajustar um acordo possível para a gente trazer no plenário, entre os nossos líderes partidários e a bancada feminina. Eu acredito que dialogando, como sempre esse parlamento fez, apesar de não haver consenso muitas vezes, a gente consegue chegar em algum acordo. Então esse seria meu pedido aos líderes e ao presidente dessa casa, que proporcionasse essa reunião, deputada Margarete, com a bancada feminina amanhã, para que a gente pudesse ajustar esse texto antes dele entrar em votação aqui no plenário da casa, que eu acho que a gente tem condição de avançar sim em cadeiras efetivas, algo que seja justo, né, e é necessário também, mas discutindo também o texto que tem alguns outros ajustes. Então, presidente, queria te agradecer e agradecer aos partidos que mudaram também de orientação para a gente poder discutir antes da gente trazer esse texto aqui para o plenário amanhã. Muito obrigado. Está encerrada a votação. 302 sim, 140 não, abstenção 1, está aprovado o requerimento. Bom, eu pergunto ao plenário se avançaram as conversas com relação a iniciarmos as tratativas do Código Eleitoral. Senhores líderes. Deputada Thalíria e deputada Fernanda estão ali balançando a cabeça. 50 dias. Presidente, eu não escutei. Presidente, só mais um tempinho para a gente discutir aí, antes de iniciarmos, por favor. Presidente, estou inscrito para falar como líder. Presidente, se Vossa Excelência concordar com as sobras eu tenho a liderança do texto do Senado, está tudo certo. Deputado Giovanni Cherini. Tempo de líder. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Deputado Eros, é pelo PROS? Presidente, sou eu? Pelo PROS? Presidente. Pelo bloco. Pode falar, deputado Cherini. Vossa Excelência, pela liderança do PL. Dá para repor o tempo ali, presidente? Repõe o tempo ali, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Ontem, o povo brasileiro saiu às ruas. Na verdade, não é de ontem e não é de hoje. É de muito tempo que a população brasileira está cheia de muitas coisas que estão acontecendo nesse país. Está cheia da classe política. A população não aguenta mais um Supremo Tribunal Federal que prende jornalistas, que prende presidente de partidos, que prende deputados de forma ilegal, imoral e injusta. A população não aguenta mais isso. O povo não foi para a rua ontem só para dizer que era a favor do presidente Bolsonaro. O povo foi para a rua e estão na rua ainda, foram para dizer: nós não queremos voltar para trás. Aliás, teve duas fotografias ontem, uma fotografia fantástica da população na rua de forma ordeira e uma outra fotografia de um pingo de gato pingado de pessoas que foram lá para tentar mostrar forças. Mas, infelizmente, não tinha cachorro-quente, não tinha nenhum incentivo para elas estarem na rua. E não foram para a rua. Quem foi para a rua? O agronegócio brasileiro que está dando certo, o agronegócio que, nesse governo, não está sendo atrapalhado por um IBAMA, por uma FUNAI, por um INCRA, que não está sendo atrapalhado por tantos ecochatos que se multiplicaram nesse país e esquecem que o desenvolvimento vem da nossa agricultura.
O agricultor colocou seus tratores, os caminhoneiros colocaram seus caminhões na rua. Ora, a polícia de São Paulo diz que deu 125 mil pessoas, mais de 1,5 milhão. No Rio de Janeiro, em Brasília, aqui no Rio Grande do Sul, em quase todas as cidades, mais de 100 cidades gaúchas pararam para fazer manifestação. Sabe, a favor do quê? Vem de lá, da Lava Jato, sabe? Vem de lá todo esse descontentamento da população brasileira. E aí, é claro que tem um presidente que tem a coragem de dizer o que pensa. Tem um presidente que diz: ô ministro do STF, deixa o governo trabalhar. Democracia é o executivo que se elege pelo voto da população brasileira exercer a sua missão e a sua função. Ora, quando um ministro do STF decide mandar instalar uma CPI contra o governo, uma CPI, o STF mandou instalar uma CPI. Isso é Constituição, isso é constitucional, isso é democracia. O STF decidir que os governadores têm que mandar e não tem dinheiro para pagar e o governo federal tem que mandar o dinheiro para fecha tudo, agora veio a conta, fecha tudo. Os do fecha tudo agora estão dizendo que a gasolina está cara, estão dizendo que o arroz subiu, mas eles não queriam que fechasse tudo e a economia a gente pensasse depois? Não era isso que dizia? Fecha, fecha, fecha. E a população perdeu a liberdade. E está na Constituição o direito de ir e vir. Eu sou defensor da liberdade. Nós precisamos ter liberdade de ir e vir. Liberdade de imprensa. Ora, um ministro do Supremo Tribunal Federal dizer aquilo que é fake. Ele não foi eleito para isso. Ele não foi colocado lá no Supremo para decidir o que eu devo dizer, porque senão é fake. Ora, e aí as nossas redes sociais se prestarem em retirar as nossas publicações. Retiraram muitas publicações minhas. Sabe por quê? Porque eu falei que nós tínhamos que ter vacina e remédio. É proibido falar em remédio. Aliás, o que mais tem propaganda na televisão hoje e nos meios de comunicação é de remédios. E sabe que remédios são? Sem comprovação científica. Sabiam disso? Então, decidir sobre o país, quem tem que decidir é o eleitor. O Supremo é o povo. O Supremo não está acima de Deus. Infelizmente, o Supremo decidiu 123 vezes contra o governo, contra o país, paralisando o país. Sabe para quê? Porque se a economia não for bem, se a saúde não for bem, eles conseguem eleger quem eles querem. É isso, a oposição se aliou ao Supremo, se aliou à parte ruim dos meios de comunicação e tentam mandar nesse país. Ora, impeachment do presidente Bolsonaro, com o povo na rua, no impeachment da Dilma, não teve tanta gente quanto ontem em Brasília para defender o governo, para defender o caminho do desenvolvimento, do emprego desse país. Então, não era um movimento só contra um ministro. Era um movimento a favor dos nossos filhos, a favor dos nossos netos, a favor da continuidade do nosso país. Teve gente que foi de bicicleta aqui do Rio Grande do Sul para Brasília. Teve gente que fez um sacrifício enorme para estar nesse movimento, porque não aguentam mais a má política, não aguento mais o judiciário querendo mandar. A toga não manda. O processo legal diz que o juiz tem que julgar, mas o juiz não pode prender, porque o processo legal ele tem o seu papel e o seu andamento normal, primeira, segunda, terceira instância. E o STF se transformou num órgão totalmente ditador, num órgão antidemocrático. Aí sim tinha que dizer, isso é movimento antidemocrático. E quando o presidente disse, vamos para a rua, quando o presidente disse, vamos botar ordem nesse país,
Vamos jogar nas 4 linhas, é isso. Respeitar a Constituição. Quem não respeita a Constituição, infelizmente, é o nosso STF. Por isso, presidente, parabéns pela sua fala hoje, presidente Arthur Lira. Nós queremos a sua mediação, a mediação do presidente Rodrigo Pacheco. A Câmara e o Senado agora têm que mediar, cada um tem que cuidar do seu espaço e respeitar a Constituição. O STF tem que respeitar a Constituição. Não adianta vir ameaçar. O presidente do STF vir ameaçar a Câmara e o Senado. Não é ameaça, senhor presidente. Nós temos é que sim fazer o nosso papel. Por isso, nós queremos um Brasil melhor. Viva o povo brasileiro, viva a mobilização que botou o povo na rua e vai mudar esse país. Pela liderança do bloco PSC, PROS, PTB, deputado Eros Bildino. Tempo, por favor, para o deputado Eros. Senhor presidente, caros colegas, deputadas, deputados, amigos que nos acompanham pela TV Câmara e também pelas minhas redes sociais. Primeiro quero parabenizar a população brasileira que ontem, de forma ordeira, pacífica, alegre, se colocou nas ruas. Eu acompanhei em Belo Horizonte e ali nós percebemos praticamente nenhum episódio de violência ou de desrespeito, muito pelo contrário. Um dia muito especial, o dia 7 de setembro, onde o povo brasileiro quis reforçar o seu clamor por liberdade, por independência, mais do que justo, mais do que democrático. Presidente Arthur Lira, gostaria que Vossa Excelência prestasse atenção numa colocação importante. Hoje também é um dia muito especial. O dia 8 de setembro é o dia da Natividade de Nossa Senhora, a quem também nós pedimos a intercessão pelo nosso país. E justamente este dia nós queremos que seja instituído como o Dia Nacional do Terço dos Homens. Quero mandar um grande abraço aos quase 3 milhões de brasileiros que fazem parte desse lindo movimento, hoje um dos movimentos católicos mais fervorosos e praticantes que nós temos, senhor presidente. O Terço dos Homens, hoje conduzido pelo nosso arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil, é um movimento que leva 3 milhões quase de pais de família, uma vez por semana, para em oração poderem estar cada vez mais atentos e cuidadosos com a sua família, expressando a sua fé. Presidente Arthur Lira, eu apresentei o projeto 2676 aqui na Câmara, que institui o dia 8 de setembro como o Dia Nacional do Terço dos Homens. E não só para os católicos, eu queria contar com o apoio dos nossos irmãos evangélicos, com o apoio dessa Câmara, para que o mais rápido possível pudéssemos fazer tramitar e assim termos aprovado esse tão importante projeto. Porque nós sabemos que quando os pais de família, quando os homens desse Brasil se unem em oração, eles edificam as famílias, eles edificam a sociedade. Quase 1% da população brasileira hoje participa do movimento do Terço dos Homens. E não há nenhum estado onde esse movimento não esteja pujante, não esteja se destacando. Por isso, hoje, querido presidente, eu gostaria de pedir que Vossa Excelência, então, designasse qual comissão o PL 2676 pode tramitar e com a sua tramitação de forma conclusiva na comissão e assim o quanto antes pudéssemos ter então esta lei sancionada para instituir esse dia tão especial no Brasil, fazendo justiça ao movimento que hoje é um dos sustentáculos da nossa sociedade brasileira. Quero deixar aqui meu abraço ao Dom Gil, na pessoa do Gleison, que tanto me motivou para apresentar este projeto de lei, e todos aqueles que coordenam pelo Brasil afora o Terço dos Homens. Eu quero mandar o meu abraço e dizer que estou aqui representando vocês e quero elogiar este movimento que tem feito a restauração das famílias. Nós temos visto famílias restauradas a partir do movimento do Terço dos Homens.
Por isso, eu gostaria de contar com a colaboração, com o apoio de todos os deputados, deputadas e, sobretudo, do nosso presidente Arthur Lira, para que o mais rápido possível esse PL possa tramitar aqui na Casa, posteriormente no Senado, e assim termos o dia 8 de setembro instituído como o Dia Nacional do Terço dos Homens. Nós, da Frente Parlamentar Católica, nós temos feito aqui um grande movimento em prol do Brasil. E hoje, no dia da Natividade de Maria, nós queremos pedir a ela que venha pisar a cabeça da serpente, passar na frente, desatar os nós, que ela venha interceder pelo nosso Brasil, que tanto necessita. Quando Nossa Senhora de Fátima apareceu em Portugal, ela disse que a nação que consagrasse ao seu Imaculado Coração seria livre das pestes, das pragas e de todo o mal, das guerras. E por isso nós aqui hoje pedimos a intercessão de Maria. Parabéns aos católicos, parabéns aos cristãos, parabéns ao movimento Terço dos Homens, e vamos trabalhar juntos, presidente Arthur Lira, para que o dia 8 de setembro, a partir do ano que vem, seja comemorado como o Dia Nacional do Terço dos Homens. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado. Bom, projeto de lei complementar número 112 de 2021, da senhora Soraya Santos e outros. Votação em turno único do projeto de lei complementar número 112 de 21, que institui o Código Eleitoral, tendo parecer proferido em plenário pela Comissão de Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e no mérito pela aprovação deste, na forma do substitutivo apresentado, relatora deputada Margarete Coelho. Há requerimento sobre a mesa. Presidente, rapidamente, uma pergunta sobre o procedimento que Vossa Excelência mesmo propôs no início da sessão. Me corrijam se eu estiver equivocado. Que votaríamos os 3 requerimentos de urgência dos projetos do Senado, e a partir daí a gente ia ver o acordo entre os líderes. Se tivesse acordo, entraríamos no Código. Se não, votaríamos amanhã o mérito, inclusive, desses requerimentos de urgência, que tem matéria eleitoral também. Então, eu queria saber se foi isso que eu entendi. Não, a gente pode, inclusive, pegar as notas taquigráficas para tirar qualquer dúvida. Não, sem problema. Não estou desconfiando de Vossa Excelência, não. Uma pergunta. O que foi colocado só na semana passada, deputada Thalíria, é que nós fizemos um acordo de procedimento, fizemos várias reuniões semana passada sobre o Código. Ficou acertado que na semana passada nós encerraríamos a discussão e traríamos essa semana. Ficou acertado também que nós deixaríamos o prazo de emendas até às 14 horas, destaques até o início da votação. Os requerimentos, eles são matérias ínfras que dizem respeito a ajustar alguma coisa na legislação, dependendo da PEC que foi enviada para o Senado, da sua aprovação ou não. É importante que nós nos debrucemos sobre eles. Tem 2 matérias dessas que nós precisamos ajustar o texto com o Senado, pelo entendimento médio que eu entendo que a Câmara pode ter, porque haverá alteração de texto no Senado e nós precisamos ajustar com o Senado qual vai ser o comportamento com relação a esse tema, que é muito mais afeito à Câmara do que propriamente ao Senado. Com relação a essa votação do Código, está aqui atrás a relatora, alguns líderes, estão aí os senhores no plenário. Eu me sinto muito à vontade em votá-lo ou não, mas eu disse que se os líderes decidirem que, por maioria, que querem votar o texto, eu acho que ele já está bastante debatido, tem as emendas, os destaques, e nós estamos tranquilos com relação ao procedimento. Continuo dizendo, o melhor procedimento será feito pelo plenário. Do jeito que está o clima, Nós temos um requerimento de retirada de pauta. Para encaminhar a favor do requerimento, o deputado Paulo Ganimi. A deputada Joyce Hassmann. E a deputada Adriana Ventura. Minutinho só, deputado Hugo, minutinho só. Contra o deputado Hildo Rocha. Contra a retirada de pauta. Senhor presidente, eu entendo que a matéria já está muito debatida, teve um grupo especial que se dedicou ao estudo.
A deputada Margarete Coelho já conversou com todas as bancadas. Ela fez um trabalho belíssimo. Logicamente que ela não vai conseguir atender aos 513 colegas deputados. Isso é lógico, isso é óbvio. Cada um tem um código na sua cabeça, mas não pode ser dessa forma. Então eu entendo que nós devemos votar no dia de hoje essa matéria. É importantíssimo para que todos que queiram ser candidato tenham chance de se eleger e se tornar senador, deputado federal, deputado estadual. Portanto, eu peço aos colegas deputados que a gente vote no dia de hoje. Logicamente que vamos destacar a questão da quarentena para militares, que eu sou contra a quarentena para militares, e nós vamos defender a retirada do voto. Vai ganhar quem tiver voto, porque agradar a todos deputados a Margarete não vai conseguir. Infelizmente, essa é a realidade. Então vamos para o voto. E tenho certeza que a democracia se fortalece com o voto. Como também não tem nos partidos. Presidente, eu acredito que eu tenho um acordo aqui, construído. Eu falei com a deputada Margarete, conversei com os partidos de oposição. Queria saber de Vossa Excelência se eu posso propor. Claro. Nós fizemos uma conversa aqui antes, eu estava explicando há pouco à deputada Margarete que, inclusive, a nova versão do código, ela conseguiu atender de forma majoritária o interesse de praticamente todos os partidos e questões mais importantes no trabalho competente da deputada Margarete. Nós queremos e vamos votar o código, até porque nós entendemos que ele é muito importante. Só que, pela questão cronológica, e até para que esse código tenha mais tranquilidade quando vier a entrar em vigor, o ideal é que esta Casa vote antes os 3 projetos infraconstitucionais que vieram do Senado, que é aquilo que a oposição quer, e em seguida entraremos no código. Qual foi o acordo que eu propus à oposição? Como nós queremos votar o código da deputada Margarete, nós propusemos que amanhã votaremos os 3 PLs que vieram do Senado e em seguida entraríamos no código, um acordo com o compromisso de não ter obstrução e sem compromisso de mérito, porque são questões extremamente divergentes que cada partido tem seu posicionamento, tanto nos projetos de lei que vieram do Senado, como na questão do código e nos destaques. E dessa forma, nós nos dedicaríamos amanhã todo o dia a essa questão eleitoral para vencermos essa pauta que veio do Senado e votarmos o código em seguida da deputada Margarete, já em cima daquilo que foi aprovado aqui no plenário. Essa ideia, acredito, presidente, que aqui une aqui o plenário. Presidente. Eu já lhe dou o tempo, deputado Orlando. Eu só queria aqui fazer, por dever de ofício, o seguinte esclarecimento. Esses 3 PLs que vieram do Senado, não por ser PLs, eles não são temas fáceis. Eles são temas polêmicos que vão requisitar tempo de debate, vão ser de diferentes posicionamentos nas bancadas, são questões de sobras partidárias, espaço de cotas femininas e propaganda eleitoral. Tá? Eu entendo que esses assuntos, como eu disse aqui anteriormente, precisam ser feita uma sintonia fina com o Senado, para que a Câmara não fique no meio do caminho e os deputados, quando decidirem as suas orientações, as suas votações, o que pensam de determinado tema, eles realmente se confirmem como realidade na Casa Revisora. Então, eu entendo o encaminhamento de Vossa Excelência, eu só pergunto e devolvo ao plenário se os senhores acham que dá para a gente acertar os 3 relatórios, negociarmos com o Senado, votarmos os 3 projetos e iniciarmos a votação do Código Eleitoral só no dia de amanhã. Se for esse o entendimento, para mim está perfeito. Senhor presidente, se necessário for, poderemos ir até sexta-feira, até porque esses projetos de lei infraconstitucionais, eles têm o princípio da anualidade. Então, mesmo que vamos aqui ir para a hipótese do texto do Senado ser mantido, nos 3 PLs ou em algum deles, tem o prazo também para a sanção do presidente da República. Então, quanto antes as casas puderem se entender, é mais salutar para todos nós. Não tem problema. Então, como é uma matéria que diz respeito à vida de todos que estão aqui, nós precisamos acertar as regras da eleição. Nós queremos aqui sugerir que votemos os 3 PLs
E o código da deputada Margarete, se não for possível concluir tudo no dia de amanhã, vamos para sexta-feira e vamos concluir essa matéria essa semana. É uma demonstração que a gente dá aqui de maturidade. Claro. Só por certo, eu tenho certeza de que não haverá tempo para amanhã, porque nós temos o código, nós temos as emendas e nós temos os destaques de uma matéria que vai demandar muito tempo. Mas a proposta de Vossa Excelência está posta. Deputado Orlando. Presidente, primeiro dizer que a bancada do PCdoB está pronta para votar o projeto de lei complementar 112, se o plenário decidir, que será apreciado agora. Nós temos divergência de mérito, tem temas que a deputada Margarete, inclusive, retirou do texto na semana passada e me causou espécie a hipótese desse texto que a relatora suprimiu, a hipótese de voltar ao texto. Me parece algo original e eu vou fazer um apelo à deputada Margarete, quando do mérito, de que isso não aconteça. Mas, deputada relatora, quero dizer que nós estamos prontos para apreciar. Mas considero que a proposta do deputado Hugo Mota é uma proposta importante. Inclusive, eu diria, presidente, que não são 3 projetos polêmicos, são 2. Porque o projeto relativo aos partidos políticos, à propaganda partidária, imagino que não tenha maiores polêmicas. Poderíamos votar para concluir, presidente. Poderíamos votar rapidamente, porque esse projeto tem menos polêmica. Na questão das vagas remanescentes e da participação das mulheres, seguramente tem polêmica, mas eu quero apoiar a proposta. Para concluir, eu quero apoiar a proposta do deputado Hugo. Nós estamos à disposição para avançar amanhã, na sexta-feira, no sábado, no domingo, trabalhar o tempo que for necessário para que nós possamos ter a melhor norma. E espero que a deputada Margarete continue no esforço de escuta como ela conduziu até aqui, para que nós possamos produzir um consenso, porque tendo o consenso da Câmara, aumenta a chance do consenso vir no Senado. Presidente. Deputado Paulo, depois deputado Presidente, Ginaldo, o Partido dos Trabalhadores, nós estamos entendendo que destes 3 projetos que vieram do Senado, apenas um é polêmico. Por que um? Porque o projeto sobre tempo na TV, ele é um projeto praticamente consensual. Na nossa opinião, para atender a sua preocupação de sintonizar com o Senado, a questão das sobras, na minha opinião, nós devemos votar como veio do Senado. E aí remanesce a questão das mulheres. Por isso, presidente, eu acho que a gente deveria enfrentar, como defende o deputado Hugo Mota, primeiro, esses 3 projetos e imediatamente enfrentar o Código Eleitoral, que houve profundo diálogo, tem alguns ajustes, mas houve profundo diálogo com a deputada Margarete. Então, nós somos favoráveis à proposta trazida aqui pelo deputado Hugo Mota. Só o deputado Ginaldo. Presidente, sem dúvida nenhuma é fundamental nós apreciarmos a proposta do grupo de trabalho no que diz respeito à reforma do Código Eleitoral, diante do relatório da deputada Margarete. Mas a gente tem que trabalhar na possibilidade e na real dificuldade do Senado Federal apreciar o código até a próxima semana, pelo prazo que ainda precisamos da apreciação presidencial, após eles votarem. As 3 matérias que vieram do Senado, elas sem dúvida nenhuma terão uma chance e um tempo suficiente se nós fizermos algumas pequenas modificações. Eu já conversei com vários senadores, agora mesmo estava com o senador Marcelo Castro, e eles entendem dessa forma. Então, a gente avançar nessas 3 matérias e logo em seguida entrar no Código Eleitoral, trabalhando até na sexta-feira, caso seja necessário, só cuidando do código, vencendo essas matérias no dia de amanhã, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é a decisão mais acertada dessa casa. Conversei com quase que a totalidade dos líderes e eles entendem da mesma forma que aqui estou colocando. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Presidente, queria falar também, presidente. Já lhe dou, deputada Luísa. Deputada Margarete, por favor. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu gostaria de fazer um pequeno relato do ambiente em que esse projeto está inserido. É um ambiente de conversa, é um ambiente de composição.
Nós temos, desde fevereiro, ouvido todas as bancadas e, nessa última semana, muito intensamente, senhor presidente, sentamos com cada um e com cada uma, individualmente e coletivamente em suas bancadas. Acho que tudo que poderia se conseguir evoluir em termos de consenso nesse projeto se conseguiu. Claro que há temas que são extremamente caros para essa ou para aquela bancada e que chega a hora, a democracia é assim, chega a hora de contar votos, de contar cabeças, de saber quem tem maioria e de quem é a minoria. O que nós não podemos, senhor presidente, eu gostaria de um pouco mais de tempo, o que nós não podemos, senhor presidente, é paralisar uma votação de uma legislação extremamente importante. Eu tenho alertado e eu acredito que todos e cada um aqui sentem isso. A legislação que nós temos não dará conta da próxima eleição. Não dará conta da próxima eleição, não temos instrumentos para os desafios que a democracia tem sofrido ultimamente. Nós precisamos desse código porque nós precisamos fortalecer a democracia. Acordos foram feitos e serão cumpridos. Então, acho que o debate amadurecido ele foi feito no interior de cada uma das agremiações, de cada uma das bancadas. Aqui nesse plenário cabe nós contarmos cabeças, sabermos quem são as maiorias e quem são as minorias. Eu digo que, da parte da relatoria, nós estamos tranquilos, o texto está tranquilo, o relatório está tranquilo e continuamos abertas a novos acordos e a novos diálogos. Então, o relatório está aqui, está sobre a mesa, está pronto para ser votado, senhor presidente. Senhor presidente, PSL... Coronel Tadeu. PSL entende que o Código Eleitoral ele já foi alvo de muita discussão e estão presentes aí algumas divergências, das quais, inclusive, o PSL apresentou três destaques. O PSL não vai se opor à votação do Código Eleitoral em hipótese nenhuma e, obviamente, nós vamos para o voto nos destaques para ver se nós conseguimos as mudanças que nós pleiteamos. E somos testemunha de que a deputada Margarete Coelho abriu todo o espaço para o diálogo que foi possível. Em relação aos 3 projetos do Senado, que nós temos tempo muito curto, temos um final da linha se aproximando para votar, esses nós entendemos que há condição de se debater mais, eu acredito, inclusive um deles, o próprio PSL, votou contra a urgência. Então esses, o PSL faria o pedido, o apelo, para que isso fosse dado um tempo maior para a discussão. Bom, gente, eu está bastante... Senhores líderes, senhores, senhoras, nós temos aqui alguma posição divergente de diversos partidos com relação a hoje ou amanhã. Podemos acertar que isso tudo fica para amanhã e não se discute mais isso. Se amanhã os senhores também não quiserem votar, eu não pauto mais esse projeto. Isso já vem 2 ou 3 semanas sofrendo, não. Eu estou só colocando claramente. Tem 2 ou 3 semanas que esse projeto vem na pauta, com muito diálogo, com muita conversa, com muito ajuste. Como disse o deputado Wildo, esse projeto não atenderá 513 parlamentares e 30 partidos. O que não atender será discutido no voto. Deputada Luiz, me perdoe, eu darei o tempo a Vossa Excelência. No voto. Então, se o plenário ainda está dividido hoje, por razões óbvias, amanhã ou nós resolvemos ou nós não votamos e deixamos a legislação realmente como está. Presidente, o acordo feito aqui, proposto, é que a gente possa, justamente o que eu falei. Eu só tenho medo do seguinte, deputado Hugo, nós não, talvez, conseguiremos votar os 3 PLs antes do Código amanhã. E aí, se nós não votarmos os 3 PLs, o acordo é não votar o Código? Sexta-feira. Não, é votar o Código. O acordo é votar o Código. Colocando isso que... O acordo é votar o Código. Eu só quero que fique claro o acordo. O Código sim. O Código tem acordo. O acordo é votarmos o Código essa semana, se necessário for. Então, se tiver algum óbice em algum dos 3 PLs, a gente passa, vai no que puder e passa para o Código na sequência, é isso? Da nossa parte, só para ficar claro. Estamos de acordo.
Senhor presidente. A proposta é exatamente votar os 3 projetos e o código. Sim, deputado Ginaldo, eu só estou Tanto que a colocando gente aqui para trabalha deixar claro. Priorizando os 3 projetos e aí em seguida logo a gente entra no código. Vamos trabalhar exaustivamente para tentar ter um acordo nos 3 para que que eu não acho que é fique possível. dúvida no acordo, a prioridade é essa, mas se não houver, por algum motivo, votação de algum dos PLs, isso não inviabiliza o acordo do código para amanhã. Presidente, por que não haveria votação, presidente? Pode haver votação, pode não ser aprovado, mas pode haver votação. PSD de acordo, presidente. Os 3 projetos, posteriormente o código. Ok, então, a sessão amanhã às 10 da manhã, ok? Presidente, sem compromisso com mérito, né, presidente? Claro que sim, aí, absolutamente, deputada Thalíria. Senhor presidente. Presidente, só uma dúvida, presidente. Inclusive, presidente. ainda vou deixar mais claro aqui. Reabre-se o prazo de emenda até a hora da votação amanhã, tá? Para que se alguém tiver... Nos 3? Prazo de emenda para quê, presidente? Para o código? Do código, claro. Não é o que fechou hoje. A gente pode apresentar destaques, mas só poderia emenda até às 14 horas. Reabrindo o prazo de emenda até amanhã às 10. Presidente, uma dúvida, presidente. Uma dúvida, presidente. Presidente, uma dúvida, presidente. Os 3 projetos de lei que vieram do Senado, eles serão apreciados no plenário, não necessariamente aprovados. Claro que eles não. podem ser rejeitados, sem nenhum mas os compromisso 3 serão velho. apreciados. Não, veja, e se tiver algum que também não tem acordo de texto, alguma coisa que enrole, isso não será óbice para que nós não adentremos no código, deputado. Entendeu, Orlando? Eu compreendo, eu só acho que seria melhor votar, mesmo que fosse para perder. Eu posso perder. Mas isso, eu conheço esse plenário, Vossa Excelência também, amanhã vai dizer o acordo não era esse, então estou deixando claro. Por isso que eu estou pedindo esclarecimento, presidente. Pois é. Nada mais havendo a tratar, Senhor presidente, eu estava inscrito para falar. Deputado Aloysio, Vossa Excelência pediu tempo de liderança, eu acabei. Vossa Excelência eu também estou aqui, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu quero usar o presidente. O deputado Aloysio está com tempo de liderança, tem precedência. Também estou aqui na... Presidente, muito obrigado, presidente. Vou falar pouco, não vou falar o tempo todo de líder, mas primeiro cumprimentar a deputada Margarete pelo brilhante trabalho feito na reforma do Código Eleitoral, pela sua paciência, pela sua competência, pelo seu espírito democrático. E acho acertada a decisão de Vossa Excelência de deixar para votar o Código amanhã, abrindo tempo ainda para apresentação de emendas. Eu acho que com isso a gente vai escanear qualquer dificuldade ainda de votar o Código amanhã, e como bem disse o deputado Hildo, os 503 deputados não serão contemplados, mas a maioria dos deputados, sim, irão votar e aprovar um novo Código que é importantíssimo para as próximas eleições. Então, acho que a decisão de Vossa Excelência foi acertada, o Bloco concorda com isso, e amanhã, se não for suficiente o tempo para que nós possamos votar o Código, nós entraremos na sexta-feira para cumprir essa missão de aprovação do novo Código até o final dessa semana. São as minhas palavras, presidente. Obrigado. Você que está nos acompanhando, a sessão vai terminar e antes o deputado Hildo Rocha vai falar pela liderança aqui do MDB. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu acompanhei ontem atentamente as manifestações do 7 de setembro. Logicamente foram manifestações atípicas, diferentes dos anos anteriores, quando nós tínhamos aquele desfile militar, cívico-militar. E eu fiquei pensativo, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, e cheguei à conclusão de que realmente nós temos algumas instituições esclerosadas, mas por mais esclerosadas que estejam algumas das nossas instituições, a ruptura não é o remédio adequado. O remédio adequado para essa situação está na Constituição Federal. Aqui, no artigo 2º da nossa Constituição Federal, que é bem clara, quando diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Caso algum dos poderes estejam, de fato, exercendo o poder acima do que
foi previsto pelos constituintes, existe o remédio da Constituição, que é o sistema de freios e contrapesos que deve ser utilizado. Eu vejo que, de fato, em alguns momentos, o Supremo Tribunal Federal, em algumas de suas decisões, principalmente as decisões monocráticas, tem excedido do seu poder. Eu aqui posso citar um projeto que tratou sobre a mudança no ISS, na legislação do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Eu apresentei naquele projeto uma emenda obrigando que o ISS sobre cartões de crédito, débito, plano de saúde e leasing fiquem aonde ocorreu a operação, aonde mora o cidadão, para evitar injustiças que acontecem com o sistema anterior, como era o sistema anterior. Acontece que o ministro Alexandre de Moraes foi designado como relator dessa cautelar e ele deu a cautelar suspendendo os efeitos desses artigos. E aí os municípios ficam no prejuízo. São mais de 9 bilhões de reais desde 2018 que os municípios do Brasil, porque tem diferença de alíquotas, e as operadoras de cartão de crédito e débito estão ganhando com isso, porque ao invés de pagar 5%, eles estão pagando apenas 2% sobre bases que não são conhecidas, que não são definidas. Portanto, é um prejuízo incalculável para todos os municípios do Brasil. Mas nem por isso eu vou subir e xingar o ministro que tomou essa decisão, porque ele já poderia ter colocado para ser votado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas ele achou que ainda não está no período correto. Então, para isso existe solução. E a solução está aqui dentro da Câmara dos Deputados, está no Congresso Nacional. Nós temos um projeto de lei 11.270 de 2018, que é do deputado João Campos, lá do Goiás, que inibe decisões monocráticas, para evitar o que eu considero um abuso, um excesso do poder de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que eles têm adotado. O presidente Bolsonaro não acabou ainda, senhor presidente. O presidente Bolsonaro tem reclamado a usurpação de poder pelos ministros, mas há o projeto de lei 4754/2016 que trata sobre isso, que é do deputado Sóstenes Cavalcante, e a decisão está na mão dos deputados, só precisa ser votado na CCJ, só depende da deputada Bia Kicis, que estava até aqui no plenário, basta ela pautar esses dois projetos que está resolvido o problema do presidente Bolsonaro, da confusão dele com o Supremo Tribunal Federal. Então, o remédio está na Constituição Federal. O remédio para solucionar essa litigância não é a ruptura, é a Constituição Federal, a Constituição que teve como padrinho maior o deputado Ulisses Guimarães. Era essas palavras que eu queria pronunciar na noite de hoje, alertando que o caminho numa democracia para solucionar conflitos institucionais é a Constituição Federal, e a nossa Constituição Federal tem uma grande prateleira, onde tem remédio para todas as doenças institucionais, inclusive essa do presidente Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente, que seja divulgado na Voz do Brasil esse nosso pronunciamento. Senhor presidente Arthur Lira, por favor. Deputado Alides, para encerrar aqui, eu preciso encerrar a sessão, por favor. Não, senhor presidente. É que eu gostaria, senhor presidente, de registrar o meu abraço, uma moção de aplauso aqui
para a sessão solene de outorga do título do professor emérito ao professor Jairnilson Paim, que se realizou hoje num formato virtual, às 17 horas, na Universidade Federal da Bahia. E eu quero dar os meus parabéns a este grande intelectual e cientista baiano, um dos criadores do SUS, que através do Instituto de Saúde Coletiva forma profissionais de saúde em toda a Bahia e que serve ao poder público. É um fortalecimento do sistema SUS e do sistema de gestão pública de saúde em nosso estado. Parabéns a Jairnilson, extremamente merecedor. Agora, professor... Senhor presidente... Oi, deputada Alice. Rapidamente, no mesmo sentido da deputada Lídice da Mata, para parabenizar a Universidade Federal da Bahia por ter concedido o título de professor emérito ao professor Jairnilson Paim, um dos criadores e idealizadores do Sistema Único de Saúde. Um grande professor de sanitaristas, de maneira multiprofissional no Instituto de Saúde Coletiva, que também ele é um dos criadores na nossa Universidade Federal da Bahia, além de um intelectual progressista, defensor da saúde pública. Faço daqui, desta tribuna, o meu abraço e os meus parabéns ao professor, hoje emérito, da Universidade Federal da Bahia, professor Jairnilson Paim, e à Universidade Federal, o seu reitor, João Carlos Salles, por ter tido esta grande iniciativa de reverenciar quem merece e quem conhece o Sistema Único de Saúde e a vida universitária. Parabéns, professor Jairnilson. Obrigada, presidente Arthur Lira. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, 9 de setembro, às 10 horas, com a seguinte ordem do dia: medida provisória 1052, de 21, projeto de lei complementar 112, projetos de lei 4572, 783 e 1951. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação, apresentação de emendas, destaques e requerimentos procedimentais das matérias pautadas. Ocorrerá a partir das 9 horas do dia 9 de setembro de 21. Período de breves comunicados terá início às 9 horas do dia 9 de setembro. As inscrições serão realizadas por meio do aplicativo Infoleg. Está encerrada a sessão. Presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, termina esta sessão em que os deputados votaram 3 pedidos de urgência para que projetos possam ser apreciados aqui no plenário mais rapidamente. No projeto de lei, a urgência para o projeto de lei 1951 de 2021, que determina o percentual mínimo de mulheres eleitas no Legislativo. Também o projeto de lei 783 de 2021, que define critérios para uso de sobras eleitorais. Esse sobras eleitorais é um método pelo qual ocorre aquela distribuição das vagas que não foram preenchidas no primeiro momento pela aferição do quociente partidário, que é a divisão da quantidade de votos que um partido recebe pelo quociente eleitoral. E o quociente eleitoral, para relembrar aqui, é o resultado da divisão da quantidade de votos que o partido recebe pela quantidade de vagas no parlamento. Então, nesse primeiro momento, se sobrar alguma vaga, é feita a nova distribuição, e essa nova distribuição é feita pela maioria pelas maiores médias. E aí, a partir dessa verificação de médias, que é conhecido como distribuição das sobras, o partido que tiver a maior média vai levar essa vaga sobrando. Então, há essa urgência aprovada, e esse projeto, assim como o outro que eu disse para você, o 1951 de 2021, sobre percentual mínimo de cotas para as mulheres no Legislativo, e este do critério para a distribuição das sobras eleitorais, devem ser votados amanhã. Uma outra urgência aprovada, que também deve ser votada amanhã, é o projeto de lei 4.500 e para o projeto de lei 4.572 de 2019, que regulamenta campanhas na internet e autoriza a propaganda partidária paga no rádio e na televisão.